Dorme com o lixo agora, velha! Minha nora gritou, trancando a porta da garagem na minha cara. Meu filho apenas baixou a cabeça enquanto ela ria, dizendo que já tinha alugado meu quarto. Eu não chorei. Sentei no chão frio e esperei. No dia seguinte, o novo inquilino apareceu com as malas. Ela não sabia que aquele homem era a única pessoa no mundo capaz de deixá-la na rua em segundos. Eu ouvi cada sílaba daquelas 5 palavras com uma clareza que eu não esperava. Não foi um grito distante. Não foi um resmungo que eu poderia depois me convencer de ter interpretado errado. Foi dito olho no olho, a menos de 30 centímetros do meu rosto, com aquela boca pintada de vermelho vivo que a Silvana usa quando quer parecer importante. A voz dela tinha aquela qualidade afiada de quem praticou a crueldade o suficiente para entregá-la sem tremor. E então a porta da garagem bateu na minha frente. Eu estava com o prato na mão. Feijão com arroz que eu tinha cozinhado para os 3. Entrei na cozinha às 6 da tarde, como sempre. Lavei o arroz 2 vezes antes de botar para cozinhar, porque aprendi assim. Coloquei o feijão que tinha ficado de molho desde a noite anterior, refoguei o alho amassado na banha até ele ficar dourado no ponto exato, aquele cheiro que enche a casa toda e que o Renato cresceu amando. Fiz para os 3, porque eu sou assim. Mesmo com tudo aquilo que eu estava sentindo nos últimos meses, mesmo com a tensão que tinha virado o ar da casa numa coisa pesada como pano molhado, eu ainda acordava todo dia e cozinhava para os 3. Era uma forma de não me render. Uma forma de continuar sendo quem eu sou dentro da minha própria casa. A Silvana arrancou o prato da minha mão antes que eu pudesse reagir. O som que aquele prato fez no chão de porcelanato, um som seco, definitivo, o barulho específico de louça partindo ao meio, ficou ecoando na minha cabeça por horas depois. Ela nem olhou para o chão, não olhou para o estrago. Virou as costas e entrou de volta para dentro de casa, balançando os cabelos escuros como quem acabou de fazer uma coisa perfeitamente razoável. Ouvi a risada dela do corredor. Uma risada curta, satisfeita, do tipo que as pessoas fazem quando acham que venceram. E então eu olhei para o Renato. Meu filho estava parado no corredor, a 1,5 metros da porta da garagem que a Silvana tinha acabado de trancar. 38 anos, 178 centímetros. O mesmo nariz que o pai dele tinha, os mesmos ombros largos que eu admirava quando ele era adolescente e crescia mais rápido do que o dinheiro que eu ganhava dava conta de vestir. Ele estava olhando para o chão, não para mim, para o chão. Como se a linha onde o rodapé encontrava o porcelanato fosse a coisa mais interessante daquele corredor naquele momento. Fiquei esperando que ele levantasse a cabeça, que dissesse alguma coisa, que fizesse qualquer coisa além de ficar parado ali fingindo que não estava vendo. O silêncio dele durou mais do que qualquer palavra poderia ter durado. E foi mais devastador do que qualquer palavra também. Não gritei, não chorei, não implorei. Dei as costas para os 2 e entrei na garagem. O chão da garagem é de cimento bruto. Eu nunca tinha prestado atenção nisso antes, porque eu nunca tinha precisado sentar nele. O frio sobe por ele de um jeito diferente do chão de porcelanato da casa, um frio mais úmido, mais profundo, que vai entrando pela roupa e pelos ossos com uma lentidão paciente. Encostei na parede de tijolos e fiquei olhando para o que estava na minha frente. A bicicleta enferrujada do Renato de quando ele tinha 9 anos, que eu nunca consegui jogar fora porque ainda guardava o Renato de 9 anos junto com ela. As caixas de papelão empilhadas com as coisas que sobreviveram ao divórcio, ao tempo, às mudanças de endereço, as prateleiras de metal que meu pai me deu quando eu me mudei para cá pela primeira vez. 34 anos de vida acumulados naquele espaço de 8 metros quadrados com cheiro de graxa e poeira. E pensei, essa casa é minha, não do Renato, não da Silvana, não de nenhum casal, de nenhuma família que eu devesse reverência. Minha, Neuza Carvalho. Comprei antes de casar, com dinheiro que juntei dando aulas particulares durante 2 anos seguidos, sacrificando os meus finais de semana, enquanto outras mulheres da minha idade saíam, namoravam, se divertiam. Eu ficava corrigindo redações de alunos do pré-vestibular na mesa da cozinha, enquanto o bolo de domingo esfriava do lado. Paguei cada parcela com salário de professora pública num período em que professor público ganhava o suficiente para sobreviver e não muito mais do que isso.
Quando o nome saiu no cartório em 1991, fui só eu, Neuza Carvalho, proprietária, sem nenhum outro nome do lado. E continuou assim quando o marido foi embora, porque a casa nunca foi dele para começar. E continuou assim quando o Renato cresceu. E continuou assim quando a Silvana entrou pela minha porta pela primeira vez, com aquele sorriso que eu devia ter reconhecido naquele dia como o que era. Cada tijolo dessa casa passou pelas minhas mãos, não em sentido figurado, em sentido literal. Em 2003, quando o banheiro precisou de reforma, eu aprendi a fazer o rejunte porque não tinha dinheiro para pagar pedreiro por uma semana inteira. Meu joelho direito guarda até hoje a marca de ter ficado ajoelhada naquele chão de cerâmica por 3 dias seguidos. Em 2009, quando o telhado começou a vazar, eu subi com o pedreiro para apontar cada ponto porque eu sabia cada centímetro daquele teto melhor do que ele. Em 2015, quando a torneira da área de serviço estragou, aprendi a trocar o reparo assistindo a vídeo na internet, porque o encanador pediu R$ 250 e eu achei um absurdo. Tijolo por tijolo, concerto por concerto, cada conta paga em dia, cada IPTU, cada taxa de condomínio da rua, cada pequena coisa que mantém uma casa de pé e que as pessoas só percebem quando alguém para de fazer. A Silvana não construiu nada disso. Ela entrou numa casa pronta, num lar que alguém tinha erguido com décadas de suor, e decidiu que era dela simplesmente porque queria. Preciso contar como chegamos até aquela terça-feira. Porque o prato jogado no chão não foi o começo. Foi o fim de uma escalada que eu vinha observando com aquela mistura de incredulidade e uma dor surda que não sabe bem onde se instalar. A Silvana entrou na minha vida há 4 anos, quando o Renato a trouxe para um almoço de domingo com aquele ar de quem espera a aprovação, mas não está muito preocupado em obtê-la. Ela era bonita, articulada, tinha aquela energia acelerada de quem está sempre indo para algum lugar. Tinha o salão próprio no bairro, o que eu respeitei genuinamente, porque sou mulher que trabalhou a vida toda e reconheço o trabalho quando vejo. Mas havia algo no modo como ela olhava para os cômodos da casa naquele primeiro dia, que não era o olhar de alguém admirando um lar. Era o olhar de alguém fazendo uma avaliação. No começo, foram coisas pequenas que eu me convencia de estar exagerando. O jeito como ela redirecionava as conversas quando eu falava. A forma como ela consultava o Renato sobre decisões que eram da casa antes de me consultar, como se eu fosse uma criança que precisava de representante. Os comentários embrulhados em elogio que machucavam mais do que insulto aberto, porque você não pode responder a um comentário embrulhado em elogio sem parecer que você está sendo mal agradecida. Que cheirosa essa casa, dona Neuza, aquele perfume de casa de vó, né? Dito com um sorriso, dito na frente do Renato. O Renato ria. Eu engolia a seco. 6 meses depois do casamento, os 2 vieram morar comigo. A proposta foi apresentada como solução temporária, enquanto eles juntavam dinheiro para um apartamento. Eu concordei porque o Renato era meu filho e porque eu ainda acreditava que a versão pública dele, o menino que beijava minha testa nas reuniões de família e me chamava de heroína, era mais real do que a versão que eu estava começando a ver em privado. Erro meu. Não o primeiro, não o último, mas o que custou mais caro. A versão privada do Renato era um homem que tinha aprendido a se tornar pequeno para evitar conflito. Não o tipo de pequeno que é humildade. O tipo de pequeno que é ausência. Quando a Silvana tomava uma decisão na casa sem me consultar, ele ficava calado. Quando ela fazia algum comentário que me cortava, ele olhava para o lado. Quando eu tentava conversar com ele a sós sobre como as coisas estavam indo, ele desviava com uma habilidade que me fazia perceber o quanto ele tinha treinado esse desvio. Mãe, você está exagerando. Mãe, ela não quis dizer isso. Mãe, você é muito sensível para essas coisas. Sensível. 35 anos ensinando para adolescentes que passavam a metade do tempo tentando me desconcertar com provocações criativas, e eu era sensível. A escalada ganhou velocidade nos últimos 3 meses. A Silvana começou a comentar que a casa estava subutilizada, que o quintal era desperdício de espaço, que o quarto de hóspedes ficava vazio à toa. O perfume dela, uma coisa doce e pesada que ficava impregnada nas paredes por horas depois que ela passava, havia tomado conta dos corredores de um jeito que, às vezes, eu acordava no meio da noite com aquele cheiro e precisava abrir a janela.
Ela tinha colocado os produtos do salão dela nas prateleiras da área de serviço sem pedir. Tinha mudado a organização da despensa porque fazia mais sentido assim. Tinha trocado as toalhas do banheiro por umas novas que ela disse que eram mais bonitas. E as antigas, que eram minhas, tinham simplesmente desaparecido. Cada uma dessas coisas, tomada sozinha, parecia pequena demais para confrontar. Juntas, eram um mapa. E eu estava lendo esse mapa com uma clareza crescente que era assustadora e confirmadora ao mesmo tempo. 2 semanas antes da terça-feira da garagem, eu a escutei no telefone. Não estava tentando escutar. Estava passando pelo corredor com uma cesta de roupa quando ouvi meu nome. Parei. A voz dela, baixa, mas não baixa o suficiente, dizia para quem estava do outro lado da linha: "A escritura está no nome dela, mas a gente pode regularizar isso. Tem jeito de fazer a transferência sem ela saber, pelo menos até ter sido feita. Depois é ela que vai precisar pedir na justiça." Fiquei parada no corredor por um tempo que eu não sei medir. Depois continuei andando com a cesta de roupa como se nada tivesse acontecido, porque eu aprendi com 35 anos de sala de aula que existe uma hora certa para fazer cada movimento. E aquela não era a hora. A hora chegou naquela terça-feira. Só que não da forma que a Silvana planejou. O que a Silvana não entendeu, o que ela nunca entendeu em nenhum momento daquele processo todo, é que eu sou professora de história. Não como título, como forma de pensar. Quando você passa décadas ensinando sobre como os impérios caem, sobre como os poderosos se enganam sobre a permanência do próprio poder, sobre como a arrogância tem uma tendência fatal de tornar as pessoas cegas para as ameaças que constroem com as próprias mãos, você incorpora isso. Vira estrutura de pensamento. Você não consegue mais olhar para uma situação de poder sem ver o ponto de ruptura. Naquela noite, sentada no chão da garagem, depois que o barulho da casa lá dentro foi morrendo e as luzes foram apagando uma por uma, eu abri aquele espaço na minha cabeça onde guardo a clareza e deixei as peças se organizarem. A Silvana tinha 2 erros fatais. O primeiro, ela agiu rápido demais, confiante demais na minha incapacidade de reagir, sem verificar o que eu tinha em mãos ou quem eu poderia acionar. O segundo, e esse era o mais grave, ela não sabia quem eu era de verdade. Ela via uma mulher de 68 anos, aposentada, artesã de feira, que morava na casa do filho. Ela não via o que estava embaixo disso. Não via as décadas de batalha, a teimosia construída a ferro e fogo, a rede de relações que uma vida inteira em Belo Horizonte constrói, a escritura que estava no fundo da caixa de papelão há 30 anos, esperando exatamente esse momento. A pessoa mais perigosa numa sala não é a que grita mais alto, é a que conhece o terreno melhor do que todo mundo. Naquela madrugada, com o cheiro de motor velho e poeira ao redor, eu fui até o fundo da garagem e abri aquela caixa de papelão. A pasta estava lá, desbotada, um pouco amassada na capa, mas inteira. Abri com cuidado, segurei o papel e li o meu próprio nome na linha do proprietário com uma atenção que eu não tinha dado àquele documento em décadas. Neuza Carvalho. Registro de imóvel. Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde 23 de outubro de 1991. Silvana não despejou a dona da casa. Ela achou que despejou. Essa diferença ia custar muito caro para ela. Ainda era escuro quando mandei mensagem para a Graça. Não escrevi detalhes. Escrevi apenas: "Estou na garagem. Pode vir?" A Graça apareceu 40 minutos depois com um saco plástico com 2 mudas de roupa, uma garrafinha térmica de café, um pacote de biscoito de polvilho e aquela expressão no rosto que eu aprendi a identificar como o máximo que ela consegue fazer de neutro quando está com muita raiva e tentando segurar. Ela chegou, viu o colchonete no chão, viu a tranca na porta de dentro, viu o prato partido ainda no canto onde a Silvana tinha jogado, e ficou parada por um segundo com a mão na boca. Depois respirou fundo e sentou no chão do meu lado. Contei tudo. Do telefone ouvido no corredor ao prato jogado, da chave feita sem me avisar ao quarto alugado no Facebook. Graça ouviu com aquela postura de auxiliar de enfermagem que aprende a ouvir coisas difíceis sem deixar o próprio horror vazar, porque o horror da paciente é mais importante do que o seu. Quando terminei,
Ela quis ir até a porta e dizer algumas verdades para a Silvana, com o vocabulário que ela reserva para situações que merecem. Eu pedi que não fosse. Graça, ela quer que eu reaja com raiva. Ela quer um motivo para chamar a polícia e dizer que sou louca, que sou agressiva, que represento risco. Não vou dar essa munição para ela. A Graça me olhou por um longo tempo com aqueles olhos iguais aos da minha mãe, que às vezes me desarmam. Depois assentiu. Então, o que você vai fazer? Eu sorri pela primeira vez em muitas horas. Vou esperar o inquilino chegar. A Graça franziu o senho. Que inquilino? Expliquei a postagem no grupo de Facebook. O quarto alugado por um preço razoável. O fato de que eu tinha visto o anúncio 2 dias antes, sem entender completamente o que a Silvana planejava e agora entendia com total clareza. A Graça ficou quieta enquanto eu falava. Ficou quieta demais, percebi depois. Ela estava segurando uma informação. Segurando porque conhece minha teimosia e sabia que se me dissesse antes de eu ter chegado sozinha à decisão de esperar, eu poderia recuar. Mas ela já sabia quem tinha comentado no anúncio expressando interesse. Ela tinha reconhecido o nome. E ela tinha mandado uma mensagem discreta para aquele homem, avisando apenas que a proprietária do imóvel era minha conhecida e que a situação era mais complicada do que o anúncio deixava parecer. Ficou quieta até eu terminar de falar. Só então sorriu de lado, aquele sorriso mínimo que a Graça faz quando sabe de algo que você ainda vai descobrir. O homem chegou no dia seguinte às 10 da manhã com 2 malas médias e uma expressão tranquila de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum porque já chegou onde queria. Ouvi a campainha da rua da garagem, porque a porta principal estava trancada para mim com a chave que a Silvana tinha mandado fazer. Levantei, fui até a grade, abri o trinco e vi o rosto dele do outro lado. Precisei piscar 2 vezes. Orlando Figueiredo. 15 anos mais velho do que a última vez que eu o tinha visto. Cabelos completamente brancos onde antes eram grisalhos. Uma barba curta que ele não usava nos anos 90. Mas eram os mesmos olhos castanhos. O mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando reconhecia alguém. Aquela postura ereta de engenheiro que nunca aprende a se dobrar sobre os próprios ombros. Ele me viu ao mesmo tempo em que eu o vi. Ficou parado na calçada por 1 segundo inteiro, aquela pausa de quem recalibrar o que encontrou. Depois sorriu. Aquele sorriso largo, sem cerimônia, que eu lembrava das reuniões do prédio onde a gente tinha morado no mesmo andar nos anos 90, antes dele se mudar para o interior com a esposa. Neuza Carvalho. Que vida, hein? Abri a grade com a chave reserva que eu guardava escondida atrás da prateleira da garagem, escondida há tanto tempo que eu quase tinha esquecido onde estava, e Orlando entrou com as malas. Orlando, o que você está fazendo aqui? Ele levantou as malas levemente, num gesto de quem apresenta a evidência. Vim morar no quarto que aluguei pela internet. Minha filha mora aqui no Santa Efigênia. Estou passando uma temporada em Belo Horizonte. Precisava de um lugar no bairro. Olhei para ele. Ele olhou para mim, para a garagem, para o colchonete no chão, para o prato partido no canto, para a tranca na porta de dentro. Os olhos dele fizeram o percurso devagar, com a atenção metódica de engenheiro que analisa uma estrutura antes de emitir qualquer parecer. Depois me olhou de volta. Neuza, você está morando na garagem da sua própria casa? Respirei fundo. O ar cheirava a graxa, a poeira velha, a frio de cimento. Orlando, isso é uma história muito longa. Então senta, ele disse, colocando as malas no chão. Tenho tempo. Antes de continuar a história, preciso te perguntar uma coisa. Se você tivesse passado a noite no chão da sua própria garagem, trancada pelo seu filho e pela nora, o que você teria feito de manhã? Teria batido na porta? Teria ido embora? Me conta nos comentários enquanto eu te conto o que aconteceu comigo. Sentamos ali mesmo, no chão da garagem. Ele numa caixa de papelão resistente que eu tinha virado como banco improvisado. Eu no colchonete que tinha virado minha cama naquelas últimas noites. A Graça ficou parada perto da grade, de braços cruzados, observando com aquele silêncio estratégico dela de quem achou que a história ia se resolver sozinha e está gostando de ver confirmar a previsão. Contei tudo para o Orlando. Desde o começo. Desde a escuta no corredor, o anúncio no Facebook, a chave trocada, o prato no chão,
A frase da Silvana que ainda ressoava em algum lugar entre minha cabeça e meu estômago, com aquela presença física que palavras cruéis têm quando são ditas com intenção real. Orlando ouviu cada palavra com a atenção concentrada que eu associo a ele desde os anos 90. Nunca foi o tipo de pessoa que ouve pela metade enquanto prepara o que vai dizer. Ele ouve completo. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão de cimento entre os dois. Depois, falou com aquela cautela medida de quem escolhe as palavras como quem escolhe ferramentas. Neuza, quando eu assinei o contrato com essa mulher, o anúncio não mencionava proprietária nenhuma. Estava descrito como quarto disponível em casa de família, com banheiro compartilhado, área de serviço incluída. Achei que ela tinha autorização de quem precisava ter. Agora entendo que não. Fez uma pausa. E que fui enganado também. Havia uma firmeza particular na voz dele ao dizer aquilo. Não era raiva performática, não era indignação de conveniência. Era a serenidade específica de quem decidiu uma coisa e não tem mais volta possível. Ele me olhou com uma diretividade que me deixou quieta por um momento. A escritura está no seu nome? Tirei a pasta de baixo do colchonete onde tinha escondido depois da madrugada. Entreguei para ele. Orlando abriu com os 2 dedões, com aquele cuidado preciso de quem manuseia documentos há décadas, e começou a analisar página por página. Virou cada folha com atenção. Verificou o registro. Verificou a data. Verificou o número de matrícula. Ficou 2 minutos em silêncio completo fazendo aquela leitura. Quando levantou os olhos, havia uma clareza neles que me fez sentar mais ereta. Neuza, você sabe o que isso representa juridicamente no detalhe? Eu sabia em partes. Sabia que era minha. Sabia que a escritura tinha peso legal. Mas Orlando tinha décadas de experiência como engenheiro civil em laudos periciais para disputas imobiliárias em Minas Gerais. Ele sabia as camadas que eu não sabia. Significa que a Silvana não tem absolutamente nenhum direito sobre esse imóvel. Nem o direito de alugar um cômodo, porque locação de parte de um imóvel exige autorização expressa da proprietária registrada. O contrato que ela me fez assinar é juridicamente nulo. E ela coletou aluguel de mim de forma ilegítima. Fiz uma pausa de processamento. Ilegítima. Ele confirmou. Tem mais. Se ela te impediu de circular livremente pelo imóvel do qual você é proprietária registrada, isso configura esbulho possessório. Você tem direito à reintegração de posse por via liminar. Um juiz pode deferir em 24 horas. Antes de mais nada, Orlando pegou o celular do bolso. Fotografou tudo com uma sistematicidade que me disse que ele já tinha trabalhado com documentação de prova antes. O colchonete no chão, a tranca na porta interna, o prato partido no canto, a pasta com a escritura aberta com meu nome visível. Fotografou a garagem inteira. Documentação. Disse apenas, sem cerimônia, como quem diz óbvio. Fiquei olhando para aquele homem que a graça e alguma coisa maior do que coincidência tinham mandado para a minha garagem naquele momento exato e disse: Orlando, você tem o contato de um bom advogado de direito imobiliário em Belo Horizonte? Tenho mais do que isso, ele disse. Mas antes de contar sobre o Dr. Henrique e o que veio depois, preciso ser honesta sobre o que estava acontecendo comigo por baixo daquela calma que eu apresentava. Porque a calma era real, mas não era tudo. E seria desonesto da minha parte fingir que era. Nos 2 dias anteriores à chegada do Orlando, enquanto eu dormia naquele chão duro com o colchonete fino que a graça tinha trazido, havia um processo silencioso acontecendo dentro de mim que não era estratégia. Era dor. Uma dor que não tem nome muito preciso, porque não é o tipo que você consegue apontar num corpo. É a dor de descobrir que aquilo que você pensava que era família não era o que você pensava que era família. Não a Silvana. Eu nunca tive ilusão sobre a Silvana. A dor era o Renato. Eu o carreguei no corpo por 9 meses. Que clichê enorme isso parece quando eu escrevo assim. Mas é a verdade mais física que existe. Esse homem que ficou olhando para o chão enquanto a esposa jogava meu jantar no porcelanato passou 9 meses dentro do meu corpo. Nasceu às 3 da madrugada de uma quarta-feira de junho, com aquele choro específico de recém-nascido que é a coisa mais aguda e mais bonita que existe no mundo. Aprendi seus padrões de sono, seus medos, o que o fazia rir, o que o fazia chorar, antes que ele soubesse que existia.
Fui sua professora de andar, sua professora de ler, sua professora de calcular troco, sua professora de entender por que a história importa. Criei sozinha, com salário de professora pública, aulas particulares nos finais de semana, muito orgulho e zero espaço para fraqueza, porque quando você é o único adulto responsável por uma criança, a fraqueza tem que esperar. E ele ficou olhando para o chão. Não dá para explicar exatamente onde isso dói. Dói em algum lugar que fica entre o peito e a memória. Dói como dilatação, não como corte. Uma expansão dolorosa onde você entende que o mundo não é como você achava que era. E que a pessoa em quem você mais confiava para confirmar esse mundo era a primeira a desfazê-lo. A segunda noite foi pior que a primeira em termos de silêncio interno. A adrenalina da chegada do Orlando, da conversa com o doutor, Henrique, que viria no dia seguinte, ia me manter em movimento. Mas naquela segunda madrugada, depois que a Graça foi embora e o Orlando tinha subido para o quarto, eu fiquei sozinha na garagem com o barulho da rua lá fora e o silêncio da casa aqui dentro, e deixei que a dor se instalasse completamente por um momento. Porque às vezes você precisa disso. Precisa não fugir dela por alguns minutos, sentar com ela no chão de cimento frio e deixar ela dizer o que precisa dizer antes de você poder ir embora. O que ela disse era simples. Você investiu em amor e recebeu de volta indiferença. Isso é uma das coisas mais solitárias que existe no mundo. Fiquei com isso por aquela noite. Só por aquela noite. Na manhã seguinte guardei. O ponto de virada veio numa tarde de chuva, 3 dias depois de tudo começar, quando a Graça apareceu com a filha dela, minha sobrinha Brenda, de 26 anos, que trabalha numa agência de comunicação e tinha vindo me ajudar com uma coisa específica sem que eu pedisse. A Brenda trouxe o notebook, abriu na mesa da garagem que eu tinha improvisado com uma tábua sobre 2 cavaletes e mostrou o anúncio da Silvana no Facebook. Depois mostrou os comentários. Depois mostrou o perfil da Silvana no Instagram do salão, com as fotos dos acabamentos caprichados, dos clientes satisfeitos, das histórias de vida boa que ela postava com aquela regularidade de quem está construindo uma imagem com intenção. E então, a Brenda disse algo que mudou a tonalidade de tudo dentro de mim. Tia, ela documentou a própria vida inteira online. Tem tudo aqui. Data, hora, o que ela comprou, onde foi, com quem estava. Olhei para a Brenda. Olhei para a tela. E de repente enxerguei não uma ferramenta de humilhação pública, não uma arma, mas um arquivo. Uma linha do tempo que a própria Silvana tinha construído sem saber para quê. Professora de história entende de arquivo. Arquivo é poder. Não senti raiva naquele momento. Senti aquela coisa específica que sinto quando o material se organiza numa estrutura coerente. Aquela satisfação particular de quem vê o padrão emergir. Me levantei daquele colchonete pela primeira vez sem que minha coluna protestasse da mesma forma. Fui até o espelho pequeno que a Graça tinha pendurado numa prateleira para mim e fiquei me olhando por um tempo. 68 anos. Cabelo branco que eu parei de pintar aos 52 porque decidi que não ia gastar energia fingindo ter 40. Rugas nas comissuras dos olhos que eu ganhou de cada aluno que já me fez rir de verdade. Mãos calejadas que trabalharam 3 décadas e meia numa profissão que não paga o que merece e que eu escolheria de novo sem hesitar. Eu via tudo isso. E via algo mais. Via que eu não estava destruída. Que a Silvana tinha tentado me quebrar com frieza calculada e que eu estava ali, inteira, já reorganizando os pedaços numa estrutura mais sólida do que a anterior. Vivo melhor sozinha do que mal acompanhada. Essa verdade tinha estado escondida atrás de um amor maternal que eu nunca precisava ter colocado em questão, e a Silvana tinha feito a coisa mais cruel e mais involuntariamente útil ao mesmo tempo. Ela tinha me forçado a enxergar o que estava na minha própria casa. Naquele mesmo dia, pedi para a Graça me levar ao mercado. Comprei os ingredientes para a receita de frango assado com ervas que eu não fazia há anos, porque o Renato não gostava de tomilho. Voltei, cozinhei com a porta da garagem aberta para o quintal, com o cheiro de alho e tomilho e alecrim se espalhando por aquele espaço de 8 metros quadrados de cimento. E senti algo que não sentia fazia tempo. O prazer simples de fazer para mim. Comi com a Graça e a Brenda.
Conversamos sobre coisas que não tinham a ver com o processo. Sobre a horta que a Graça estava tentando fazer no terraço do apartamento dela. Sobre o macramê que eu tinha deixado de lado nos últimos meses e queria retomar. Sobre o quanto café bom faz diferença quando você para de comprar o mais barato para economizar. A normalidade daquele jantar, a leveza absurda de sentar com pessoas que me amam e conversar sobre coisas pequenas e verdadeiras, foi o antídoto que eu não sabia que precisava. Dormi naquela noite mais fundo do que tinha dormido em meses. A Graça foi quem trouxe as peças do macramê que eu tinha deixado no quarto antes de ser trancada fora. Tinha conseguido pegar quando a Silvana saiu para o salão uma tarde, entrando pela janela do banheiro que ficava com o ferrolho frouxo há anos e que eu nunca consertei porque às vezes a imperfeição de uma casa é também parte da sua intimidade. Trouxe meu material de trabalho, algumas roupas, a bolsa com meus documentos pessoais e minha caneca azul cinza que eu uso desde que me formei e que tem uma lascada na borda que eu me recuso a jogar fora. Peguei o macramê e comecei a trabalhar ali mesmo, na garagem, com a luz que entrava pela grade de frente. Meus dedos voltaram ao movimento com uma familiaridade que foi quase emocionante. Macramê é uma arte de nó. Você cria estrutura a partir de fio, cria padrão a partir de repetição, cria resistência a partir de algo que, sozinho, não aguenta nada. Fui trabalhando e deixando minha cabeça fazer o que queria fazer, que era organizar o que estava por vir sem ansiedade, com a calma de quem sabe que tem as ferramentas certas para o trabalho. Foi então que o barulho chegou. Não um barulho dramático. Não um evento. Um barulho doméstico e específico que veio através da parede fina entre a garagem e a área de serviço. A voz da Silvana ao telefone. Alta, com aquela confiança descuidada de quem acha que está sendo ouvida apenas por quem quer ouvir. E a frase chegou inteira, clara, sem ambiguidade possível. Ele não vai ficar aí por muito tempo, esse inquilino. Eu dou um jeito de quebrar o contrato e boto alguém de confiança no lugar. Alguém que assine o que eu precisar que assine. Parei de trabalhar com o macramê. Fiquei imóvel por um momento com o fio na mão, sentindo o coração fazer aquele ajuste de marcha que ele faz quando a realidade confirma o que a intuição já sabia. A Silvana ainda estava planejando, ainda estava movendo peças. E o Orlando, a pessoa que estava me ajudando, estava no radar dela como problema a eliminar. A tristeza que eu tinha colocado de lado foi varrida de um jato. No lugar dela, a desconfiança se instalou com aquela solidez de coisa que veio para ficar. Não era mais só sobre me tirar do quarto, era maior. Havia algo podre se movendo nos bastidores que eu ainda não tinha visto completamente. Precisava ver. Contei para o Orlando naquela mesma noite o que tinha ouvido. Ele ouviu com aquela atenção contida que eu já tinha aprendido a reconhecer como sinal de que algo ia acontecer logo depois. Ficou quieto por um momento. Depois disse: Neuza, quando o doutor Henrique me ligou para confirmar o status da situação jurídica, ele mencionou uma coisa que eu não te passei ainda porque não queria te preocupar antes de ter mais detalhes. Ele encontrou uma anotação numa base de registros imobiliários que merece verificação. Uma tentativa de instrumento de transferência com o seu nome, datada de 6 semanas atrás, que não foi concluída, mas que ficou registrada como tentativa frustrada por inconsistência de assinatura. Fiquei olhando para ele. O macramê estava largado no colo. O café estava esfriando na caneca. Tentativa de transferência, ele confirmou. Com o seu nome, sem o seu conhecimento. O silêncio que se instalou na garagem naquele momento tinha um peso específico. Era o silêncio de quando você entende que o buraco é mais fundo do que parecia e que as paredes estão mais perto do que você calculava. Ela tentou transferir a escritura. Não era pergunta. Era apenas a frase encontrando o lugar onde precisava pousar. Orlando olhou para mim com aqueles olhos que não mentem. Alguém tentou. A assinatura não bateu com o padrão registrado. Por isso foi barrado. Mas a tentativa ficou registrada e o Dr. Henrique quer conversar sobre isso amanhã de manhã. Não dormi muito naquela noite. Não por medo, não por ansiedade, mas porque minha cabeça de professora de história estava trabalhando na velocidade de quem recebe um dado novo e precisa reorganizar toda a linha do tempo ao redor dele. 6 semanas atrás. Quando foi isso? Tentei reconstruir.
6 semanas atrás era o período em que a Silvana tinha pedido para eu assinar uns papéis do cartório, que ela disse que eram para regularizar o endereço de correspondência de alguma coisa relacionada ao salão dela. Eu tinha negado sem nem ler direito, por instinto, por aquele instinto de quem viveu bastante para saber quando um pedido tem um subtexto que não está sendo dito. Ela tinha ficado brava, tinha dito que eu era difícil e tinha ido embora dando portada. Eu tinha esquecido o episódio em 2 dias. Não tinha esquecido. Tinha arquivado sem processar. Na manhã seguinte, o Dr. Henrique Bastos apareceu pessoalmente na garagem. Eu nunca tinha esperado que ele viesse até mim. Advogados recebem clientes no escritório. Mas ele chegou às 9 da manhã com uma pasta preta, um café que ele tinha comprado numa padaria do bairro e aquele sorriso tímido que eu de repente reconheci como o do menino de óculos que se sentava na segunda carteira em 1987 e fazia as perguntas mais inteligentes da turma. Ele tinha 55 anos agora. Os óculos continuavam, o cabelo tinha ficado mais curto e mais grisalho. Mas havia nele a mesma seriedade cuidadosa daquele adolescente que encarava cada aula de história como se cada informação pudesse ser necessária em algum momento futuro. Aparentemente estava sendo. Sentamos e ele abriu a pasta. Professora, o que eu encontrei é mais organizado do que eu esperava e por isso é mais grave. Expliquei para ele e para o Orlando, que estava do meu lado, o que eu tinha reconstruído sobre os papéis de 6 semanas atrás. O Dr. Henrique anotou tudo. Depois disse: a tentativa de transferência usava dados precisos seus, número de CPF correto, endereço correto, dados do imóvel corretos. Quem tentou isso tinha acesso às suas informações pessoais. Fez uma pausa. O que foi usado foi uma assinatura que não correspondeu ao padrão biométrico registrado no cartório. Isso é o que impediu a conclusão. Mas a tentativa foi feita por procuração com documento de identidade supostamente seu, o que significa que existe um documento com sua foto e seus dados circulando que não foi emitido por você ou não está sendo usado por você. Fiquei quieta com isso por um momento. Orlando estava com a expressão de quem está calculando variáveis. Doutor Henrique, disse eu com aquela calma que eu mesma às vezes me surpreendo de ter. O que eu preciso fazer agora? Ele me olhou por um segundo com uma expressão que eu li como a de alguém que está vendo uma versão adulta da professora que ele se lembrava. A senhora precisa de uma investigação, e a senhora precisa dela documentada de forma que possa ser levada a juízo. Vou precisar do máximo de informações sobre movimentações recentes, conversas, comportamentos, tudo o que a senhora observou. Abri as mãos sobre os joelhos. Então, vamos trabalhar. A investigação começou com o que eu já tinha: memória. 35 anos de sala de aula ensinam você a organizar informação em sequência, a identificar padrões em aparente caos, a separar o que é dado do que é interpretação. Comecei a escrever tudo o que eu tinha observado nos últimos 4 anos com datas aproximadas. Os comentários da Silvana sobre a escritura, o pedido dos papéis, as conversas ouvidas, os comportamentos do Renato, os objetos que haviam desaparecido ou mudado de lugar sem explicação. O Dr. Henrique me deu um nome: Doutora Patrícia Lemos, investigadora particular especializada em casos de patrimônio familiar, com quem ele trabalhou em 3 processos anteriores. Ela é discreta, é metódica e, mais importante, sabe como coletar material que vai ter validade jurídica. Liguei para a doutora Patrícia na tarde do mesmo dia. Ela tinha uma voz de pessoa que já ouviu tudo e que, portanto, não se impressiona facilmente, o que me pareceu exatamente o que eu precisava. Marcamos para o dia seguinte. Orlando, enquanto isso, estava sendo o observador interno que nenhuma estratégia externa poderia substituir. Com minha autorização expressa e com o respaldo jurídico que o Dr. Henrique tinha formalizado através da declaração com testemunhas, ele estava no quarto, com acesso aos corredores, ao banheiro compartilhado, à cozinha. Naquele ambiente, com a presença tranquila e não ameaçadora de um homem de 71 anos que aparentemente estava apenas alugando um quarto temporário, a Silvana não filtrava tanto. Me passava informações diariamente, com aquele cuidado sistemático de engenheiro que relata o que vê sem acrescentar o que não viu. Hoje, ela recebeu a mãe dela.
Ficaram na cozinha por 2 horas. Ouvi o nome de um cartório 2 vezes. Ela recebeu uma ligação que me pareceu ser de alguém que ela não queria que ouvissem. Foi para o quintal e ficou lá 20 minutos. A doutora Patrícia chegou pontualmente, discreta, com um caderno e um gravador pequeno. Ouviu tudo o que eu tinha para contar. Analisou as fotografias que o Orlando tinha tirado na primeira manhã, leu o registro da tentativa de transferência que o doutor Henrique tinha trazido e foi direto ao ponto. Dona Neuza, a senhora quer documentação para processo civil de reintegração que o doutor Henrique já está conduzindo? Ou quer também documentação para a esfera administrativa sobre a tentativa de transferência indevida? Olhei para ela. Quero tudo que possa ser usado para garantir que isso nunca aconteça de novo. Não só comigo, com ninguém. A doutora Patrícia assentiu com um movimento de quem registrou a instrução. O que ela encontrou ao longo dos dias seguintes foi sendo montado na minha frente como um quebra-cabeça cujas peças eu tinha visto separadas, mas nunca tinha conseguido organizar juntas. A Silvana tinha consultado 2 cartórios diferentes nos últimos 8 meses sobre procedimentos de transferência de imóvel. Tinha feito isso de forma fragmentada, nunca no mesmo cartório 2 vezes, claramente tentando evitar que qualquer serventuário conectasse as perguntas. A doutora Patrícia obteve confirmação disso através de 2 antigos colegas seus que ainda trabalhavam nos setores administrativos de cartórios do centro da cidade. Não era ilegal perguntar, mas o padrão de consultas revelava a intenção com clareza. Havia também a questão do salão. O salão da Silvana estava registrado com o endereço da minha casa como sede administrativa. Isso foi feito sem minha autorização. Era algo tecnicamente pequeno, mas era mais um dado no mosaico. Ela havia começado a usar meu imóvel como base legal para negócios dela sem nunca mencionar, pedir permissão ou formalizar qualquer acordo. O Dr. Henrique ficou muito quieto quando a doutora Patrícia apresentou esse dado. Isso tem implicações fiscais que ela provavelmente não pensou até o fim, disse ele. Eu perguntei o que ele queria dizer. Que se houver qualquer fiscalização do salão, o imóvel pode ser arrastado como endereço de atividade econômica. A senhora, como proprietária, poderia ser afetada por dívidas que não são suas. Ouvi isso com aquela sensação de estômago que você tem quando descobre que o perigo estava maior do que você imaginava. O Orlando, no papel de observador interno, confirmou por conversas ouvidas que a mãe da Silvana havia sido trazida com a intenção explícita de ter mais uma testemunha de ocupação. Era uma estratégia de fato consumado. Quanto mais pessoas pudessem afirmar que moravam no imóvel, mais complicada ficaria qualquer ação de reintegração. Era amadora, era impulsiva, mas era calculada dentro das limitações de quem não consultou um especialista antes de agir. A doutora Patrícia ainda obteve um dado final que colocou tudo num contexto diferente. A Silvana tinha feito contato, 2 meses antes, com um corretor de imóveis de outro bairro pedindo avaliação de uma propriedade que ela descreveu como herança familiar em processo de regularização. O corretor, que conhecia a doutora Patrícia de outra situação, guardou a ficha. O imóvel descrito correspondia ao endereço da minha casa. Ela estava tentando vender minha casa. Ou pelo menos estava se preparando para tentar. Quando a doutora Patrícia me apresentou esse dado. Fiquei olhando para o papel por um longo tempo. O café que o Orlando tinha feito estava esfriando na minha mão. Havia uma clareza total naquele momento que é diferente da raiva e diferente da tristeza. É a clareza de quem vê a imagem completa pela primeira vez e entende que agora não tem mais por onde fugir da decisão que precisa ser tomada. Tinha tudo. Tinha documentação fotográfica do esbulho. Tinha o registro da tentativa de transferência frustrada. Tinha as consultas em cartório. Tinha o registro irregular do salão no endereço do imóvel. Tinha a avaliação solicitada ao corretor. Tinha o contrato nulo de locação e a comprovação dos valores recebidos ilegalmente. Tinha a declaração testemunhada que regularizava a presença do Orlando. E tinha, acima de tudo, a escritura original com meu nome, que nunca saiu do meu nome um dia sequer. O doutor Henrique, quando montou o dossiê completo, ficou em silêncio por um tempo, olhando para o material sobre a mesa. Depois disse:
Professora, a senhora tem aqui documentação suficiente para múltiplas ações. Reintegração de posse liminar, que já está deferida. Notificação extrajudicial por danos. Impugnação do registro irregular. E possível comunicação ao órgão de fiscalização tributária sobre o uso indevido do endereço. Olhei para ele. Depois olhei para o Orlando. Depois olhei para a pasta sobre a mesa com tudo dentro. Então vamos fazer uma reunião, eu disse. Quero eles aqui. Quero olhar para eles e dizer cada palavra pessoalmente. O Dr. Henrique assentiu. Quando? Pensei por um momento. Sábado à tarde. Às 4 da tarde. Orlando disse. Eu preparo o café. Eu disse. Não vai precisar de café. Vai precisar de silêncio e de uma mesa boa. A convocação foi enviada pelo Dr. Henrique, em nome formal do escritório, o que impedia a Silvana de ignorar sem consequências. Dizia que havia questões de interesse mútuo relacionadas ao imóvel que precisavam ser tratadas presencialmente, com a presença dos dois, e que a não comparência resultaria em prosseguimento imediato de todas as ações sem oportunidade de manifestação. 4 linhas, sem explicação adicional, assinada com o timbre do escritório e o número da OAB. A Silvana ligou para o Renato imediatamente. Ouvi através das paredes porque ela ligou do quarto e eu estava na garagem com a porta encostada. O que é essa carta? O que foi que você fez? A voz do Renato chegou fragmentada, abafada pelo muro. Não conseguia entender as palavras, mas entendi o tom. Era o tom de alguém que está sendo arrastado por uma correnteza e percebeu tarde demais que não sabe nadar. Sábado às 4. A armadilha estava pronta. Cheguei na sala antes das 3 da tarde. Não da garagem. Da casa, porque o deferimento liminar da reintegração de posse tinha chegado na quinta-feira anterior com a firmeza de uma sentença que não pede licença. O oficial de justiça havia cumprido o mandado às 10 da manhã numa quinta-feira com aquela eficiência tranquila de quem faz isso todo dia. E a Silvana, a mãe dela e o Renato tinham 72 horas para desocupar. Quando entrei pela porta principal com a escritura na mão e o doutor Henrique ao meu lado, a casa cheirava ao perfume pesado dela que ainda ficava nas paredes, mas era minha casa de novo. Abri todas as janelas. Deixei o ar entrar, tirei o colchonete da garagem. Coloquei os lençóis limpos na minha própria cama. Dormi no meu próprio quarto pela primeira vez em dias que tinham parecido muito mais longos. Na manhã de sexta-feira, fiz café na minha cozinha e tomei sentada na cadeira de sempre, olhando para o quintal pela janela da área de serviço, com aquele silêncio específico de casa que é só sua. Não é o silêncio vazio da solidão, é o silêncio cheio da paz. No sábado de manhã, limpei a sala com cuidado. Peguei a toalha de mesa branca que fica guardada para ocasiões, a que minha mãe me deu quando me mudei para cá. Um pano grosso de algodão com uma barra bordada à mão que ela fez num ano em que ficou com tempo livre. Cobri a mesa de jantar com ela. Coloquei 4 cadeiras, 2 de um lado, 2 do outro. Na minha cadeira, no topo da mesa, deixei o dossiê, não aberto, fechado, com uma lombada simples que o Dr. Henrique tinha colocado sem título, apenas o nome do processo em código. Era um objeto discreto sobre uma toalha de mesa bordada, mas havia algo na combinação que me parecia exatamente certo. A memória da minha mãe e a evidência do que tinha sido feito à casa dela. Na cadeira à minha direita, o Dr. Henrique ia sentar. Na cadeira à esquerda, ficaria vazia até que fosse preciso. Orlando ficaria na cozinha, disponível, mas fora da sala. Ele entendia por quê sem que eu precisasse explicar. Aquele confronto era meu. Às 3h50, o doutor Henrique chegou com a pasta dele, verificou o material, bebeu um copo d'água na cozinha e me disse com aquela calma de ex-aluno que ficou sendo quem ele era. Professora, a senhora tem tudo, é só deixar os fatos falarem. Assentei. Às 4 em ponto, a campainha soou. Eles chegaram juntos. A Silvana na frente, com aquela postura que ela usa quando quer parecer que está no controle, ombros para trás, queixo levantado, aquele perfume chegando antes dela como sempre. O Renato um meio passo atrás, com aquela postura encurvada que eu reconhecia agora não como humildade, mas como o resultado de anos aprendendo a ser menor para evitar conflito.
Ela estava com uma bolsa nova que eu não tinha visto, uma coisa grande de couro marrom que ela colocou na beira da cadeira como quem planta uma bandeira. O Renato sentou na cadeira do lado dela sem olhar ao redor. Eu estava sentada na cabeceira da mesa com as mãos juntas sobre o dossiê fechado. Silvana varreu o ambiente com aquele olhar avaliador dela e depois me encarou. Havia no rosto dela uma tentativa de confiança que eu reconheci como fachada. Os olhos estavam mais duros do que o sorriso casual que ela tentou montar. Dona Neuza, que formalidade, né? Disse isso como se eu é que tivesse feito algo excessivo ao receber minha própria família na sala da minha própria casa, sentada numa cadeira. Não respondi. Olhei para ela. O silêncio que se instalou era diferente dos silêncios que eu tinha me acostumado naquela casa. Era um silêncio que vinha de mim, que eu controlava, que eu deixava existir com intenção. O Dr. Henrique, ao meu lado, disse com aquela calma específica de advogado que não precisa de drama porque os documentos já têm drama suficiente. Obrigado pela presença de vocês. Hoje a proprietária do imóvel, Dona Neuza Carvalho, precisa tratar de algumas questões formais que dizem respeito ao patrimônio e a acontecimentos recentes. Vamos seguir de forma direta. A Silvana franziu o senho. Que questões? Que patrimônio? Esse imóvel é onde a gente mora como família. Fiz uma pausa antes de falar. Fiz questão de tomar o tempo que eu queria tomar. Morava, eu disse. Apenas isso. Uma palavra. O presente do indicativo ajustado para o passado. Ela abriu a boca. Eu abri o dossiê antes que ela pudesse falar. Coloquei a primeira folha na mesa. Era a reprodução do registro da tentativa de transferência, com data, número de protocolo, descrição do instrumento apresentado e a nota de rejeição por inconsistência de assinatura biométrica. Empurrei para o lado dela com 2 dedos. Você tentou transferir a escritura do meu imóvel para outro nome 6 semanas atrás, usando uma cópia dos meus documentos e uma assinatura que não correspondeu ao padrão registrado em cartório. Silvana olhou para o papel. Olhou para mim. Havia algo mudando no rosto dela, que eu observei com aquela atenção de quem já ensinou muito e aprendeu que a expressão de alguém quando é pego diz mais do que qualquer confissão verbal. Isso é mentira. Eu nunca... Coloquei a segunda folha. O registro das 2 consultas em cartórios diferentes. Você consultou 2 cartórios diferentes em 8 meses sobre procedimentos de transferência de imóvel, em dias separados, em bairros diferentes. Terceira folha. Você registrou o endereço do meu imóvel como sede administrativa do seu salão sem autorização minha. Isso me expõe a responsabilidades fiscais que não são minhas. Quarta folha. Você solicitou avaliação do imóvel a um corretor, descrevendo-o como herança familiar em processo de regularização. Esse corretor manteve a ficha. Quinta folha. Você alugou ilegitimamente um cômodo do imóvel, coletou o valor de 1 mês de aluguel sem nenhuma autorização da proprietária, e esse valor, com correção, está descrito aqui. Cada folha que eu colocava na mesa ficava sobre a anterior. Uma pilha crescendo. A Silvana estava olhando para aquela pilha com uma expressão que começou como arrogância, passou por surpresa e estava chegando num lugar que ela claramente não tinha previsto alcançar naquela sala. O Renato, durante todo o tempo, não tinha dito uma palavra. Estava olhando para a mesa, para a toalha bordada da minha mãe, para os documentos, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Coloquei a mão espalmada sobre a pilha de documentos e olhei para a Silvana diretamente. Silvana, você passou 4 anos dentro da minha casa planejando me tirar dela. Você me tratou como obstáculo, como coisa velha que ocupa espaço, como alguém que não ia reagir porque você achou que eu era velha demais para reagir. Você fez isso dentro de casa, que eu comprei antes de você existir na minha vida, com dinheiro que eu ganhei em trabalho que você nunca viu porque aconteceu antes de você aparecer, tijolo por tijolo, conta por conta, sozinha. A voz saiu firme, sem tremer, sem gritar, firme. E você errou em cada cálculo que fez sobre mim. O doutor Henrique retomou com aquela precisão jurídica que é a linguagem que esse momento exigia. As consequências imediatas são as seguintes: reintegração de posse deferida em caráter liminar, com cumprimento já iniciado. Comunicação ao órgão de fiscalização tributária sobre o uso irregular do endereço como sede empresarial,
com notificação para regularização imediata. Ação de ressarcimento pelo aluguel coletado ilegitimamente, no valor de R$ 2.800 com correção. Comunicação formal ao cartório sobre a tentativa de transferência com documento ilegítimo para registro e providências cabíveis. Olhou para a Silvana. A senhora tem o prazo que já foi notificado para desocupar o imóvel. O prazo se esgota amanhã às 16 horas. A Silvana ficou olhando para o Dr. Henrique por um momento. Depois olhou para mim. E então fez o que eu esperava que ela fizesse, porque é o que pessoas assim fazem quando a arrogância não tem mais onde ir. Tentou virar o jogo pela emoção. Os olhos encheram de lágrimas com uma velocidade que só é possível em quem praticou. A voz mudou de textura. Ficou mais suave, mais frágil. Aquele registro específico de quem aprendeu que vulnerabilidade aparente pode ser uma ferramenta. Dona Neuza, eu sei que eu errei. Eu serei honesta. Eu exagerei. Mas a gente é família. Você é a avó do filho que eu ainda vou ter. A gente pode resolver isso conversando, sem documento, sem advogado, como família mesmo. Olhei para ela, para aquelas lágrimas, para aquela boca que havia dito: dorme com o lixo agora, velha, com uma satisfação tão genuína que nenhuma lágrima de sábado à tarde poderia apagar. Silvana, eu disse com aquela calma que ela nunca foi capaz de me tirar. Não somos família. Você esteve na minha casa como hóspede que não sabia que era hóspede. Isso acabou. Ela enxugou as lágrimas com o pulso e a vulnerabilidade evaporou na mesma velocidade com que tinha aparecido. O rosto voltou para a dureza. Você vai se arrepender disso. Olhei para ela com aquela expressão que eu reservo para quando a ameaça não me interessa. Já ouvi isso antes. Desta janela fica diferente. O Renato levantou da cadeira de repente, sem aviso, com a urgência que ele nunca tinha tido quando eu estava dormindo no chão. Mãe, isso não tinha que chegar aqui. Olhei para meu filho, para aquele homem que eu tinha criado, que eu tinha amado com toda a solidez que eu tinha protegido de cada coisa que tentou machucá-lo durante 38 anos. Renato, eu concordo. A voz minha saiu mais suave do que eu esperava, mas não por fraqueza, por escolha. Isso não tinha que chegar aqui, mas chegou. E a responsabilidade por ter chegado aqui é sua também, não só dela. Você estava presente. Você escolheu ficar quieto toda a noite enquanto eu dormia no chão da minha garagem. Isso foi uma escolha que você fez repetidamente. Ele tentou falar. Eu continuei. Eu não estou te expulsando como estou expulsando ela. Mas você precisa entender que o que foi feito aqui não tem conserto rápido. Se você quiser reconstruir alguma coisa comigo, vai depender de você, só de você, e vai levar tempo. O silêncio que se seguiu àquelas palavras durou o tempo que precisou durar. A Silvana pegou a bolsa da cadeira, se levantou, me encarou uma última vez com aquela raiva que ela nunca soube onde guardar e foi para o corredor. Ouvi os passos dela pelo corredor, o som do quarto sendo aberto, o arrastar de malas que ela começou a fazer ali mesmo, sem esperar amanhã. O Renato ficou parado por mais um momento, me olhando com uma expressão que eu escolhi não analisar muito naquele instante, porque precisava guardar energia para o que importava. Depois foi embora também. Orlando apareceu na entrada da cozinha, ficou parado por um momento me olhando, e então fez o que me pareceu ser a coisa mais certa possível. Não disse nada, foi até a cozinha e voltou com 2 copos d'água. Colocou um na minha frente. Ficou de pé ao meu lado enquanto eu bebia. Do corredor vinham os sons de malas sendo fechadas, de coisas sendo tiradas de lugares onde nunca deveriam ter chegado. A casa ia sendo devolvida para si mesma, um som de cada vez. Quando a porta de frente bateu pela última vez, o silêncio que voltou era diferente de todos os silêncios que eu tinha sentido naquela casa nas últimas semanas. Era completo. Era meu. Me levantei da cadeira com a pasta nas mãos e fui até a janela da sala. Lá fora, num final de tarde de Belo Horizonte com o céu cor de cobre sobre os telhados do Santa Efigênia, a Silvana atravessava a calçada com as malas. Não olhou para trás. Não precisava olhar. Tudo que ela precisava saber estava nas costas dela, no peso das malas, no endereço que ela agora ia precisar encontrar. Não sentia alegria. Sentia aquilo que sinto quando uma aula termina do jeito que devia terminar. A satisfação limpa de quem fez o trabalho direito.
O que aconteceu depois tem a cadência lenta das coisas que são reais. A comunicação ao órgão de fiscalização tributária sobre o registro irregular do salão no meu endereço foi protocolada pelo Dr. Henrique na semana seguinte ao confronto. A Silvana levou 2 meses para regularizar a situação, pagando as taxas de retificação e apresentando novo endereço para o negócio. Soube disso através da doutora Patrícia, que havia mantido um acompanhamento discreto por solicitação do Dr. Henrique. O salão continuou funcionando, o que eu não tinha intenção de impedir, porque meu objetivo nunca foi destruir o que era dela. Era recuperar o que era meu. O aluguel, coletado ilegitimamente, foi ressarcido após notificação formal, com a correção acordada. R$ 2.800 que voltaram para a minha conta numa transferência feita sem comentário, num sábado de manhã. Renato e a Silvana se separaram 4 meses depois do confronto. Soube pelo Renato mesmo que apareceu uma tarde na minha porta sem ligar antes. Ficou parado na soleira com aquela postura de quem não sabe se vai ser recebido e está respeitando a dúvida. Abri a porta e esperei. Ele entrou, sentou na sala, ficou olhando para as mãos por um tempo que eu respeitei. Depois disse: "Mãe, eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Eu estava lá e deixei acontecer. Cada noite. Eu sabia onde você estava dormindo e não fiz nada. Ouvi tudo com atenção. Quando ele terminou, falei com o cuidado que eu daria a qualquer pessoa que merecesse ser ouvida de volta. Renato, eu te amo. Isso não muda e não vai mudar. Mas amor não é o mesmo que confiança, e confiança não se resgata com um pedido. Se você quer reconstruir alguma coisa aqui, o caminho é longo e vai ser feito de escolhas pequenas ao longo do tempo. Não tenho pressa. Mas também não tenho ilusão de que uma conversa apaga meses de escolhas." Ele assentiu com os olhos cheios. Levantou. Disse obrigado de um jeito que me soou mais honesto do que qualquer abraço apressado. E foi embora. Não vou correr atrás. Não vou fechar a porta. Mas não vou fingir que está tudo bem quando não está, porque esse fingimento foi o veneno que deixou tudo chegar onde chegou. Alguns meses não apagam o que foi construído em décadas, mas alguns meses mostram quem a pessoa está tentando ser. Estou esperando para ver. Minha casa está de volta para mim, completamente. Pintei o quarto de um tom terroso escuro, quase argila, que o Renato sempre disse que era feio demais para quarto. Ficou exatamente como eu queria. Coloquei uma poltrona nova no canto da sala, de tecido encorpado cor de areia, onde sento para ler nas tardes de domingo com uma xícara de chá de erva doce que cultivo no quintal. O quintal está com hortelã, manjericão, alecrim e sálvia, que aprendi a cultivar num curso da terceira idade que voltei a frequentar depois de meses sem ir por falta de disposição. A professora do curso perguntou se eu estava bem quando voltei. Eu disse que estava melhor do que havia estado em muito tempo. E era verdade. O macramê voltou. Tenho uma peça nova toda semana, vendo na feira do Santa Efigênia toda a primeira semana do mês com a Graça, que vende as compotas dela na barraca do lado. A Graça está usando um jaleco novo que bordou ela mesma com o nome do negócio dela. Às vezes conversamos mais do que vendemos. Não me incomoda. Orlando ficou mais um mês depois do confronto, depois mais um que não foi anunciado como mais um, mas simplesmente aconteceu. Está reformando a varanda que de fato precisava de atenção estrutural há anos, o que eu só percebi depois que ele apontou. Há algo muito específico em ver um homem cuidar de uma estrutura com atenção e respeito, certificar-se de que cada ponto está sólido antes de avançar. Não falamos sobre o futuro com aquela urgência de quem tem medo de que o silêncio signifique ausência. Temos tempo. Ambos aprendemos que pressa raramente constrói algo duradouro. Sobre o que eu aprendi, tem gente que confunde silêncio com fraqueza e paciência com resignação. Eu passei 35 anos ensinando que toda estrutura de poder tem um ponto de ruptura, que toda arrogância tem um limite, que a pessoa mais perigosa numa sala não é a que grita mais alto, mas a que conhece o terreno melhor do que todo mundo. Dormi no chão frio da minha própria garagem. Me levantei dona de tudo, porque a escritura nunca saiu do meu nome, porque eu soube esperar o momento certo, porque eu construí, tijolo por tijolo, ao longo de décadas, uma vida que ninguém pode tirar com uma tranca de porta e um prato jogado no chão.
Dignidade não tem preço de mercado, não tem número de registro em cartório, não aparece em nenhuma avaliação de corretor, mas é a única coisa que, no fim de tudo, permanece. Você pode tentar me expulsar do meu próprio lar, mas não pode me expulsar do que eu sou. E o que eu sou nunca esteve em risco. Se essa história tocou em algo que você já viveu ou que alguém que você ama já passou, me conta nos comentários. Sua voz importa. Clica em inscrever para não perder a próxima história que já está passando na tela. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha agora.